Bom dia a todos. Já de início agradeço o convite, o carinho que eu sou sempre recebido aqui na casa. É uma bênção poder retornar. Realmente fazia tempo que não nos falávamos, diretamente. Acabei assumindo um compromisso aos domingos de manhã e, em virtude do cronograma, acabou ficando um pouco difícil de vir, mas hoje, graças a Deus, deu certo. É sempre uma alegria estar com todos. Tenho amigos muito queridos aqui no Meimei. É um ambiente fraterno, caloroso, que vibra amor. E estudar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, em um ambiente assim, é sempre uma bênção. Fazia tempo que não estudava o Evangelho aqui no Meimei, então provavelmente esse tema já foi tratado em outras oportunidades, inclusive comigo à frente do estudo. Mas é sempre importante lembrar que, em termos de Evangelho, somos aprendizes, sempre aprendizes. Estudaremos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita para todo sempre. Então, relembrar certos capítulos e discutir certos temas faz parte da natureza e da evolução humana. Então, mais uma vez, o que separamos para conversar é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos relembrar alguns conceitos que são importantes para a hora que a gente for para uma abordagem mais teórica trazida por Allan Kardec. Uma coisa que nos chama sempre atenção é que honrai vosso pai e vossa mãe é um mandamento do Velho Testamento. E, obviamente, é um marco histórico muito distante da encarnação que nós estamos agora, né? Há alguma divergência entre os historiadores, mas aproximadamente 2000 anos distanciam Moisés de Jesus. 2025 anos Jesus de nós. Então, esse mandamento está na Terra há pelo menos uns 4000 anos. Então, é óbvio que ele tem um lastro em virtude do contexto que a humanidade passava. Mas ainda assim, se pensarmos que não conseguimos cumprir nem os 10 mandamentos na íntegra, um dos mandamentos dele é não prestar falso testemunho, que a gente mais vê nas redes sociais é o tal da fake news, que apenas mudou de nome, mas não deixa de ser um falso testemunho. Então, apesar dessa distância da vida contemporânea, esses mandamentos representam uma conduta reta em direção a Deus. E o que nos chama a atenção, voltando ao tema central, é que normalmente nós associamos o mandamento relacionado à família, porque este mandamento está direcionado à família consanguínea ou à família que conduz a criança até a vida adulta, não necessariamente consanguínea. Mas honrar pai e mãe ou honrar a família é um termo diferente do que normalmente a gente espera, que é amar pai e mãe. Não é isso que a gente espera no mundo atual? Espera-se que, dentre os laços familiares, se tenha amor. Mas não é esse o mandamento. Não é amar pai e mãe. É honrar. É um verbo diferente. Vamos ver o significado de cada um deles. Primeiro, amar, que é o que a gente espera, né? De senso comum, que se aconteça. Então, amor, segundo o dicionário que eu tinha em casa, pelo menos, é o sentimento de dedicação absoluta de um ser ao outro. Desejo do bem incondicional. Então percebam que aqui já tem um elemento que dificulta a execução desta ação. Porque dedicar-se absolutamente de forma integral, é realmente colocar os nossos interesses pessoais abaixo do interesse daquele objeto ou da pessoa a qual se tem o carinho e o amor. Então, o interesse do outro é mais importante do que o meu interesse pessoal. Isso, inclusive, me faz sufocar certas paixões, desejos, hábitos, costumes, para que o outro seja atendido. Então, perceba como isso é difícil de fazer. Muito difícil. Ainda mais sem esperar nada em troca, porque é o incondicional. A gente está acostumado a amar e receber o retorno do amor despendido, do carinho, da ação realizada. O obrigado ainda acalenta o nosso coração, mas amar não espera o obrigado. Não está nem aí para o obrigado. Ele não está preocupado com a retribuição. Ele simplesmente faz porque ele sente que é o seu dever de cuidar. Então, por aí a gente já sabe que precisamos aprender esta ação.
Estamos reencarnando para aprender realmente doar-se integralmente para qualquer pessoa. Ainda não conseguimos nos doar integralmente nem para aqueles que são mais próximos de nós, que é o núcleo familiar. Então é um processo de capacitação. Talvez, seja por isso que não se cobra tão diretamente, pelo menos não naquele momento. Jesus vem trazer uma nova abordagem. Mas honrar vem antes de amar. Honrar, por sua vez, que é o que nos pede o mandamento, é conferir honras a alguém, louvar os feitos, os merecimentos, reconhecer a grandeza, né? Tratar com respeito, referenciar, glorificar, né? Tem 4 significados honrar. Os 3 primeiros são mais comuns. E o 4º mandamento talvez seja o menos usual, mas o mais próximo do sentido do mandamento, que é cumprir e pagar uma promessa, cumprir um compromisso, cumprir uma dívida assumida. Curioso, não? Popularmente a gente fala, sem perceber que estamos usando o verbo da maneira correta. Olha, paga, honra o que você me deve, honra a sua família, né? Paga, honra a dívida. Honrar é pagar, é cumprir mesmo. Um compromisso assumido. Então perceba que o que o mandamento nos pede é esse vínculo de um compromisso pretérito, primeiro, para depois desenvolver esse sentimento de dedicação absoluta que ainda não conseguimos, de fato, contínuo, né? Então, o honrar vem antes. Mas é difícil da gente entender de uma forma direta e principalmente sem levar em consideração a reencarnação, que temos compromisso para com aqueles que convivemos. Mas no Livro dos Espíritos, isso já está relatado, né? Então, se nós atentarmos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Causas primeiras, mundo espiritual, leis morais, esperanças e consolações. Cada uma dessas partes dá origem a um livro que aprofunda o conteúdo de cada uma dessas seções. Então, causas primeiras dá origem à Gênese, onde se aprofunda esse termo. Mundo espiritual dá origem ao Livro dos Médiuns. Leis morais dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esperanças e consolações dá origem ao aprofundamento de O Céu e o Inferno. Logo, o conteúdo tratado sobre o vínculo familiar e principalmente sobre o compromisso relacionado a esse vínculo já estava no Livro dos Espíritos, de uma forma mais sintética, mais direta, em perguntas e respostas, né? Vamos ver algumas que vai nos esclarecer por que honrar vem antes de amar. Isso me incomodava muito, porque parecia tão óbvio na minha cabeça que eu tinha que amar, mas como eu ainda tenho uma visão muito superficial do que é o amor, às vezes a gente troca os pés pelas mãos, né? É um amor, agora eu tenho filho, eu sei, é um amor meio que exclusivista, né? Estou recebendo a visita da madrinha dela, é um abraço e beijo para cima e para baixo com a madrinha, e o pai fica de escanteio, né? Ele fica querendo as migalhas do amor, que egoísta, né? Mas é um fato que a gente só percebe que esse sem esperar nada em troca é muito difícil de ser feito. Então nós temos que cumprir, elevar, nos capacitarmos de uma maneira mais profunda do ponto de vista emocional para, num segundo momento, executar esse amor sem esperar nada em troca, que ainda é um pouco difícil, pelo menos para a maioria de nós, né? Então, algumas questões que nos chamam a refletir sobre o compromisso, que o honrar vem antes de amar. Qual a finalidade da encarnação? Por que nascemos, na verdade? É uma pergunta longa, só um trecho. Deus a impõe, no caso a encarnação, essa vida que temos, com o fim de nos levar à perfeição. É um aprimoramento, é um estágio evolutivo. Estamos em desenvolvimento, num processo de capacitação. Capacitação intelectual, moral, emocional, né? E nesse processo de capacitação, algumas pessoas de fato já estão mais avançadas, estão executando uma tarefa mais de tutor, mais de agente, de exemplo, né? Outros estão ainda reparando erros, aperfeiçoando alguns conhecimentos, repetindo algumas lições. Kardec chama isso de missão, provas ou, no outro caso, expiações. Então ele diz, estamos em um processo de aperfeiçoamento, né? Para uns é expiação, reparação, aprendizado, para outros é missão, ainda para comprovar o conhecimento adquirido e auxiliar nesse processo. Mas independente do estágio que estamos,
A nossa vida é um relacionamento contínuo com o ambiente e com as pessoas que nós estamos inseridos no grupo social. Então, a nossa ação, indiretamente, também faz com que o contexto seja avançado. Então, temos responsabilidades para o ambiente que fomos chamados a viver. Olha só a segunda parte. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele mesmo também progride. Então, nesse processo individual, as nossas ações, os nossos relacionamentos auxiliam o progresso coletivo daquele núcleo que nós nos relacionamos. Ficou claro isso, pessoal? E já deu para perceber que em uma encarnação talvez não seja possível de adquirir todo o conhecimento e todas as habilidades morais para que a gente mude de série, né? Se lembrarmos, Jesus já nos listou algumas virtudes que fazem parte de uma vida mais elevada. Paciência, indulgência, empatia, misericórdia, capacidade de perdoar. Opa, né? Na minha parte eu estou anos-luz de adquirir essas habilidades de forma espontânea, né? Então eu tenho que pensar 300 vezes para tentar imaginar como seria a minha ação naquela situação do outro, para não fazer um julgamento imediato. E ainda assim eu já meio que julgo. Na verdade, não é nem que eu julgo, eu condeno já. Então, esse processo de misericórdia e indulgência, a gente tem que aprender. Então, em uma vida, não vai rolar, né? Logo, esse compromisso e essa convivência com o núcleo que nós estamos inseridos, provavelmente também não é de hoje. Porque as pessoas também não estão evoluindo em uma única encarnação, né? Olha só as questões seguintes. A alma que não atingiu a perfeição durante sua vida, como acaba de depurar-se? A resposta é direta. Reencarnando. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Eu acho interessante a didática de Kardec, porque ele pergunta a mesma coisa com a sentença invertida, só para confirmar. A alma tem muitas existências? Ele já respondeu que tem. Mas só para... né? A alma tem muitas existências? Sim. Todos nós, todos vocês, inclusive eu, tivemos e teremos muitas existências. E agora que vem o vínculo com a família, a gente vai chegar lá. Desde que... algumas questões mais para frente. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Então, já assumimos que tivemos muitas vidas. Porque uma só já deu para entender que não é possível de chegar no estágio que nós já estamos. E nem adquirir o que nos falta. Então tivemos muitas vidas. Tá, beleza, se eu tive muitas vidas, eu tive que nascer em algum lugar nessas outras. Então, o parentesco de hoje tem vínculo com os outros lugares que eu nasci? É mais ou menos isso que ele está perguntando, né? A resposta, nem poderia ser diferente. Nem poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos conexões que remontam a existências anteriores. Perceberam a dívida assumida? Né? Logo, quando a gente olha numa sequência de geração familiar, né, hoje minha mãe mudou para Londrina, nós somos no interior de São Paulo. Eu, minha esposa, minha mãe, minha sogra, todo mundo. E agora, já viúva, meu pai desencarnado, ela mudou para Londrina. Então, eu tenho essa escadinha no meu convívio. Tem eu, minha filha e minha mãe. Então a gente, às vezes, se pega se degladiando na hora do almoço, e eu lembro muito desse capítulo, porque a gente vê essas 3 gerações, e no meio do conflito parece sempre que a gente é a vítima. Parece que a gente é sempre o excluído, o mal interpretado. Mas será que, na dança das cadeiras, quem eu fui? Será que ontem eu não era o agressor? Será mesmo que eu sou frágil? Ou estou temporariamente para aprender que a agressão machuca e causa marcas? Estou frágil para memorizar e não fazer na próxima? Não tem como a gente saber. Então, antes de fazer uma condenação, uma vingança, uma retribuição severa de conflitos, seja eles verbais, estruturais, enfim, é importante refletir que esse convívio remonta a existências anteriores. E nessas existências, às vezes eu estava num outro papel. Então, quem tu és? Quem eu fui? Talvez ontem eu não seja o filho. Talvez eu tenha sido pai, padrasto, enfim, opressor. E estou agora na hierarquia mais baixo para aprender a ser respeitoso,
submisso, disciplinado. Percebem? A revolta é sempre o pior caminho, né? Então, quem você foi? Quem somos? Quem fomos? O que vivemos? O que fizemos? É mais ou menos isso que trata o capítulo, tá? Então vamos, após essa introdução, começar efetivamente a palestra. Mas eu prometo que vamos sair no horário. O capítulo é dividido em 3 sessões, tá? Na verdade, todo capítulo do Evangelho, ele tem... Todo não. A maior parte dos capítulos, a grande maioria dos capítulos, é dividido em 3 sessões. Kardec separa a primeira sessão, que são as citações bíblicas, são vários recortes que não têm um vínculo cronológico com a vida de Jesus. Tem um vínculo com um tema específico que está sendo tratado. Nesse caso, conflitos, dilemas, o processo reencarnatório da família, né? Então, Kardec recorta trechos de Jesus abordando esse assunto e encadeia esses trechos para nos mostrar um laço bíblico, né? Depois ele interpreta, ele explica à luz da doutrina espírita, acrescentando os conceitos que já estavam lá de uma maneira mais discreta, mas agora mais aparente, sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, a pré-existência e a continuidade da vida, né? Então são palavras dele, explicando o trecho bíblico. E depois, a última sessão da maior parte dos capítulos é as instruções dos espíritos. São mensagens do plano espiritual, na grande maioria das vezes psicografadas, na época de Kardec, em sessões que ele participava ou de cartas que ele recebia de centros espíritas sérios que ele mantinha relação, né, por correspondência. Então essas mensagens que vêm do plano espiritual ratificam o conceito e fecham o raciocínio de cada bloco que é crescente, né? Capítulo 14, honrai pai e mãe, curiosamente, vem antes do capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, que é bem a parte de divisa, né? 29 capítulos, o 15, né? É o capítulo que a gente considera mais importante, que nos mostra um mecanismo de salvação, né? Para a gente parar de sofrer, ou pelo menos sofrer menos. Então Kardec, antes, coloca um pai e mãe, como que ele quisesse nos avisar que esse processo começa onde? Naquele núcleo mais central, dentro do nosso próprio lar, né? Então, esse capítulo também tem essas 3 sessões. Citações bíblicas, explicações de Kardec, e ele fecha com instruções dos espíritos. Vamos ver as primeiras. Citações bíblicas. É Kardec recortando trechos, né? E nesse caso ele recorta 2. Do Velho e do Novo Testamento. Um dos poucos capítulos que tem recortes do Velho Testamento. Velho Testamento, história do povo hebreu. Novo Testamento, nascimento, vida e morte de Jesus, junto com as cartas dos apóstolos, né? E aí tem mais Apocalipse de João, se não me falha a memória, né? Então, nesses 2 momentos do núcleo religioso ocidental mais importante, a gente tem o honrar pai e mãe, que faz parte lá das leis de Moisés, dos 10 mandamentos. Então Kardec recorta lá do decálogo mesmo, né? Honrar pai e mãe como um dos 10 ações, né? Que nos levariam a Deus. E o segundo recorte é uma passagem de Jesus falando os 10 mandamentos em resposta a uma pergunta do jovem rico. Esse episódio do jovem rico é tão importante que em 3 dos 4 evangelhos é mencionada essa passagem, né? Não é uma parábola, é um episódio mesmo. Jesus estava descendo para Jerusalém em companhia dos apóstolos e ele é abordado pela comitiva de um jovem aparentemente muito rico que pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para ser salvo, possuir a vida eterna. É um termo assim, eu não lembro exatamente, mas seria esse o significado, né? E aí Jesus responde os 10 mandamentos, entre eles, honrar pai e mãe. Não vou entrar no mérito, porque só essa passagem já daria um estudo bem longo, mas mostra Jesus corroborando que os 10 mandamentos é sim um passaporte seguro para uma vida mais elevada. Ok? Então, honrar pai e mãe dito pelo Cristo, honrar pai e mãe na lei vigente da época daquele povo, os hebreus. Tá? Kardec está querendo dizer que honrar pai e mãe nos acompanha em todo o desenvolvimento psicoemocional do espírito, né? Em diversas fases, esse vínculo familiar, que é uma analogia a honrar pai e mãe, nos acompanha. Então, é um compromisso de fato muito importante que a gente assume antes de nascer. Tá? Então, parentesco, piedade filial. Kardec separa esses 2 trechos, agora são palavras do próprio Kardec. Eu digitei na íntegra. Tá? Honrar
a teu pai e tua mãe é uma consequência da lei de caridade e do amor ao próximo. Mas o imperativo honrar implica um dever a mais para com eles. O da piedade, da misericórdia, da condescendência filial, né? Deus quis demonstrar que ao amor é necessário antes juntar o respeito, a estima, a obediência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, no caso os pais, né? Ou aqueles que fizeram a função dos pais e conduziram a criança à vida adulta, né? Tudo o que a caridade determina em relação ao próximo, que é, inclusive, pessoas estranhas, mas que em algum momento da nossa vida estão em nossa frente esperando algo que a gente tem para dar, seja o tempo, força física, força material. Então, nesse relacionamento, às vezes nós nos pegamos em uma situação de auxílio a pessoas estranhas. Estranhas eu falo assim, que não são do nosso convívio, né? Então, se o próximo é o que está mais perto, independente da situação, que dirá o que está mais perto o tempo inteiro? Então, o compromisso é mais profundo realmente, por mais difícil que seja. E Kardec sabe que não é fácil, porque ele coloca certos pais, ele não passa pano, certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são bons para os que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, não aos filhos. Pois talvez, nós não sabemos o que aconteceu antes da gente nascer, né? Eles mesmos fizeram por merecer pais com esta natureza. Ninguém está falando para ficar debaixo de um ambiente violento. Não é ser condescendente. É não retribuir o mal com o mal. A gente não lava sangue com sangue. Não lava barro com barro. A gente lava barro e sangue com água pura para tirar de fato as manchas. Então não adianta eu devolver na mesma moeda. Eu não sou um justiceiro que estou aqui para, na velhice dos meus pais, mostrar para eles o quão difícil foi. Não. A partir do momento que eu renasci, eu precisava de um corpo. Um ventre formou a estrutura corporal que me habilitou a crescer. Então, por mais difícil que seja a convivência, essa dádiva, eu devo respeito a quem me gerou, né? Ou a quem me criou. Porque o animal humano, o filhote humano, é um dos que menos tem capacidade de sobreviver na natureza sozinho, né? Você pegar os cães, os gatos, os animais mais selvagens, né? Praticamente eles nascem andando. Minha filha adora ver vídeo de animais, então estou entendendo. A girafa, em 45 minutos, ela está correndo, né? Imagina, nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Então, seja o corpo que foi gerado nesse ventre materno, ou aquela família que acompanhou e sustentou essa criança, poxa, a hora que eu entro na vida adulta, eu devo, no mínimo, respeito, porque sem isso, eu não tinha oportunidade de avançar e evoluir, porque sem o renascimento eu não vou para frente. Só no plano espiritual a gente não consegue colocar à prova os conhecimentos adquiridos. Não tem como avançar sem o reencarne, né? Então, eu não devo ser o justiceiro se a minha infância foi dura. Eu sei que existe muita infância dura ainda hoje. Eu sei. Não estou aqui para julgar. Mas diz Kardec e Jesus que nós não devemos perpetuar essa dor, né? A caridade não estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, né? O que Jesus nos recomenda, essa obrigação é ainda maior em relação aos pais que nos deram a dádiva da vida. Então, compromisso, honrar é pagar uma dívida. Esse é o nosso primeiro dever com o núcleo central que nos acolheu e que nos conduziu à vida adulta. É o primeiro bloco de ensinamentos desse capítulo. Mas é óbvio que isso não é um mar de flores, por causa do nosso histórico de convívio. O segundo bloco vai ressaltar que esses vínculos pretéritos não geram apenas dor e desconforto. Tem uma série de vínculos que são positivos e harmoniosos. Então, Kardec separa um outro trecho de Jesus mostrando que existe sim uma família espiritual que emocionalmente é mais confortável, é mais próxima dos meus interesses, dos meus desejos, dos meus ideais. E Jesus já dizia isso. A passagem que Kardec separa para nos ilustrar
É uma passagem de Jesus na casa de Pedro. Tinha uma multidão cercando a casa e Jesus ali atendendo a população, e chega um discípulo e diz: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. É algo parecido com isso. E aí Jesus aproveita essa oportunidade, só um parêntese, que é uma das poucas passagens que aparece irmãos de Jesus, né? Alguns historiadores dizem que a palavra irmão significava pertencentes ao mesmo clã, o que dá a entender que pode ser um primo, pode ser um parente próximo. Mas eu fico pensando, quem que importa se Maria teve outros filhos? Não desmerece nada. Eu acho muito curioso essa passagem, que sempre a gente vai ficar com isso refletindo, né? Porque a gente coloca, né, a Virgem Maria como algo se fosse extraordinário. Por que ela não pode ser uma mulher comum, muito avançada, evoluída, que veio dar um testemunho, uma missão? Qual o problema disso? Né? Mas está registrado que ali chegou a mãe e os irmãos de Jesus. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui minha... Não sei se ele fez assim com a mão, mas estou imaginando, né? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bonito, né? Ele não estava desmerecendo a família, ele só estava mostrando que existem outros vínculos que Kardec vem explicar na exegese seguinte. Kardec diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque existia antes da formação do corpo. Então, se sim, nós temos compromissos com os laços consanguíneos, com aquele núcleo mais próximo que nós fomos chamados a viver, isso não quer dizer que sejam os únicos vínculos. E esses vínculos externos, às vezes, são um respiro de amor, que nos dão força para retornar para aquele núcleo mais difícil de resolver os problemas ou de lidar com as situações, né? E é muito comum a gente ver esses laços de simpatia e antipatia nos irmãos mais novos, né? Às vezes, em tenra idade, é uma disputa. Você compra 2 brinquedos iguais, mas ele quer o que está na mão da outra. São idênticos os brinquedos. É nítido que é uma disputa de poder, que não começou ali. Com certeza não começou ali. Em contrapartida, quantas vezes nós vemos amigos, eu tenho amigos do colégio, que a gente se encontra, poxa, é um amor fraternal mesmo. Eu nem vou falar quando que eu fiz o 3º colegial, mas muito tempo atrás. E quando a gente se encontra, poxa, que saudade que tá, a gente conta da vida, divide os problemas. É muito nítido que é uma convivência anterior àquele período curto de 3, 4, 5 anos na escola, né? Então, são vínculos de carinho mesmo, né? Que às vezes acompanham a pessoa à vida adulta, né? Então, os verdadeiros laços, segundo Kardec, não são, portanto, os da consanguinidade, mas da sintonia e comunhão de pensamentos, que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Porque depois da encarnação, a gente é automaticamente atraído aos nossos interesses primários. Quem gosta de riqueza vai atrás de riqueza. Quem gosta de prazer vai atrás de prazer. Quem gosta de estudo vai procurar estudo. Primeiro socorro, depois estudo. É natural, a gente vai atrás dos nossos interesses. Então, aqueles que têm interesses parecidos, a gente meio que entra na turma. Faz parte, inclusive, do mundo corporal. Então, há, portanto, 2 tipos de família. As por laços espirituais, que é por sintonia, né, identidade, e há pelos laços corporais. Qual é o nosso dever principal? Transformar a segunda na primeira. Porque provavelmente no mundo de provas e expiações, onde as dificuldades o processo de aprendizado ainda é inicial, a nossa família ainda é formada mais por expiações do que por missões, né? Então, esses vínculos um dia serão dissolvidos com a nossa boa vontade, com a nossa persistência, disciplina, se a gente não desistir. Um dia nós teremos todos laços espirituais de interesses, carinho, ternura. Por ora, vamos tentar pelo menos honrar, cumprir, pagar o nosso compromisso, para num futuro, não muito distante, a gente desenvolver essa ternura e esse vínculo por amizade perene, né? Então, o primeiro bloco, ele nos mostra o compromisso. O segundo, ele mostra que, olha, além dos compromissos, os laços são muito maiores, são por ideais. E no terceiro bloco, ele vai falar assim,
como que é o processo de retorno desses compromissos que são difíceis, né? Por que ele escolhe esse ou aquele? Como que é esse vínculo de onde eu vou pagar a minha dívida, ou o que eu vou ressarcir, como que eu vou reparar, né? É o que ele vai falar no terceiro bloco, tá? Que, na minha opinião, é uma das passagens mais poéticas do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem de Santo Agostinho, recebida em 1862. Ele explica a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, primeiro ele mostra, olha, temos compromisso, esses compromissos remontam a existências anteriores, logo, a ingratidão ou a ternura extrema, o amor extremo dentro da família é por causa desses vínculos. Mas o que é mais difícil de entender, que é a ingratidão, ele vai abordar com mais detalhes. Só que para ele explicar isso, ele faz uma abordagem sobre o processo reencarnatório tão didática, que eu acho incrível assim, a capacidade de esclarecimento. Vou até ler uma parte na íntegra, que é muito bonito. Então, segundo Santo Agostinho, ele diz o seguinte: quando o espírito... primeiro ele vai falar sobre a ingratidão, né, porque esse é o tema, né? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre o problema do coração. Ele está querendo dizer que a ingratidão é algo muito difícil de entender. Quando a gente é bom para a pessoa e a pessoa não é boa para nós, né? Não devolve, não retribui. Então é muito difícil de entender. Desde a família, de pai para filho, é ainda mais complicado da gente aceitar, de ser indulgente, de ser compreensivo. Mas o Espiritismo vem explicar que todo esse motor de ação vem das duas piores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, mais especificamente o egoísmo. Então, ingratidão é filho do egoísmo, tá? E aí ele vai começar. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões e os desejos inerentes à sua atual condição. Alguns levam consigo ódios, desejos de vingança, em virtude das frustrações, dos insucessos e dos conflitos. E passam muito tempo até acordar sobre as consequências desses sentimentos. Alguns é permitido entrever uma fagulha de luz. E ele percebe que só existe uma forma de se afastar desse sentimento e dessa condição de dor e tristeza, né? Só existe uma forma de retomar o caminho da felicidade, que é o capítulo seguinte. Só há uma forma de salvação, fazendo o quê? Caridade. Segundo Santo Agostinho, os espíritos, após muito sofrer, reconhecem que só existe uma forma de voltar a diminuir, ficar saudáveis e buscar a felicidade. É buscar o caminho do bem. A gente intitula esse processo de caridade, né? Porém, não há caridade sem esquecimento das ofensas, das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, num esforço extraordinário, ele olha para as criaturas que já estão na terra e vê nelas o símbolo da sua dor, porque foram elas, muitas vezes, que causaram desconforto, foram os agentes da destruição, às vezes, da sua fortuna, da sua honra, da sua própria família naquele momento. E a ideia de perdoá-los, e ainda mais de amá-los, que é o que implica na caridade, os revoltam. Eles não conseguem aceitar que eles têm que amar e perdoar aquelas pessoas que estão já reencarnadas. Então eles pedem ajuda dos espíritos, dos mentores e daqueles guardiões que são responsáveis pelo processo de reencarnação de cada um dos núcleos, né? Logo, já mais consciente, ele assume um corpo formado na família daqueles a qual ontem ele detestou. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Qual será? Qual é a nossa conduta diante da nossa família? Né? Dependerá de maior ou menor persistência, força e boa vontade, porque divergência vai ter. É um recomeço, é um ressarcimento,
É uma reparação. Não tem como ser diferente. Vai ter conflito. Mas nós temos a opção de alimentar a discórdia ou harmonizar e diminuir as diferenças. Então, no fundo, meio que vai depender da gente, né? Da nossa força e da nossa boa vontade. Assim, ele será amigo ou, novamente, inimigo dos que hoje convivem. Santo Agostinho continua. Olhando esse processo, espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual receberei a resposta, se a cumprirde fielmente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar no conflito de gerações dentro do lar é que a alma daquele corpo não foi formada na concepção. A alma existia antes do corpo e traz um histórico de interesses, preferências, costumes, personalidade. E habita um corpo, às vezes, temporariamente em formação, frágil, né? Mas que traz lá dentro uma força interna, às vezes gigantesca. E por mais difícil de reconhecer, às vezes maior do que os próprios adultos, né? Então, entendendo esse relacionamento, faz mais sentido a condução dos pais. Porque quando minha filha nasceu, minha preocupação era as bobagens materiais. Bobagem é modo de dizer, né? Mas são preocupações infantis do ponto de vista espiritual. Se eu ia ter dinheiro para pagar a escola, se ela ficasse doente eu tinha que fazer um plano de saúde, essas coisas que fazem parte da vida. Mas percebam como Santo Agostinho mostra qual é a verdadeira finalidade dos pais. Ó, vou ler de novo, ó. Colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa alma, no caso, que está como filho, né? Essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprir. Essa é a missão dos pais. Aproximar a alma dos filhos de Deus. Isso não tem classe social, raça, credo, orientação sexual. Não tem nenhum tipo de lastro. Porque todos somos capazes, se tivermos uma conduta fraterna, respeitosa, amorosa, né, disciplinada, justa, nós podemos conduzir a alma dessas crianças mais próximo, pelo menos um pouquinho, alguns milímetros de Deus. Porque nós também estamos a caminho de Deus, né, nesse processo de retornar ao núcleo divino. Santo Agostinho continua. Mães, pais, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto e dizei, um de nós dois foi culpado. Não importa quem é. Um de nós dois foi culpado. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. É a estudá-los que é preciso se aplicar todo o seu empenho. Os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem esses germes e empenhai-vos em combater os vícios terríveis e suas consequências, antes que eles lancem raízes mais profundas. Então, apesar de ser uma frase meio poética, ele está dizendo que a criança já logo no início manifesta os instintos bons e maus. E que os pais, os cuidadores, devem começar a prestar atenção e gastar um tempo observando, analisando, estudando mesmo esses comportamentos, para achar estratégias, e não necessariamente estratégias religiosas. Tem estratégias da psicologia, da educação positiva, tem uma série de teorias contemporâneas que auxiliam nesse processo de capacitação e condução da previsão de consequências, por exemplo, das crianças. Para que a criança tenha empatia, saiba dividir e não alimente, ou pelo menos deixe se desenvolver livremente, o egoísmo e o orgulho. Porque caso deixem, olha só, se deixais se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de mais tarde ser pagos pela ingratidão. Então, muitas vezes a ingratidão é fruto da imprevidência ou às vezes da ignorância dos pais, que não conseguiram, no momento certo,
diminuir, afogar esses germes terríveis do orgulho e do egoísmo. Mas tem uma consolação. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, no caso, o filho tem o livre-arbítrio. Então, na vida adulta, talvez ele escolha um caminho diferente do que os pais esperavam. Santo Agostinho diz que é natural a sua frustração e tristeza, mas não tem nem censura, nem do que se desculpar. Deus reserva a estes insucessos uma grande, uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra nesta começada, e que um dia o filho ingrato hoje, mais adiantado, mais compreensivo, os recompensará com o seu amor. Bonito, né? Vocês perceberam que o efeito e a experiência é a mesma? Se eu tenho conflito, divergência, fui um mau pai, por qualquer que seja o motivo, o que Deus reserva para mim? Um retorno à vida corporal com aquele compromisso, com aquele vínculo. Falando popularmente, vou nascer de novo junto. Se eu fui um pai exemplar e o filho em idade adulta, pelo seu livre-arbítrio, escolhe caminhos que têm consequências dolorosas, natural que eu vou me entristecer. Mas o que Deus oferece de recompensa? Renascer de novo com vínculos familiares para continuar a obra. Então, o efeito é o mesmo, mas a minha percepção sobre o fenômeno, que no caso é renascer, junto com alguém que eu amo, é completamente diferente. Então, eu vou sempre continuar próximo daqueles ao qual eu tenho responsabilidades. Seja uma responsabilidade direta, consciente, de conduzir a uma vida mais próxima de Deus, ou seja, uma responsabilidade de reparar o que eu fiz de uma maneira mais violenta e agressiva no passado. Mas a convivência faz parte do processo de desvinculamento, ou ao contrário, de um vínculo harmonioso, no caso que a gente chama de famílias espirituais. Já em vias de conclusão, isso não é um processo rápido nem fácil. Emmanuel nos faz uma analogia muito bonita, que inclusive o próprio Santo Agostinho menciona, quando ele fala que o egoísmo e o orgulho são germes que vão criar raízes profundas no coração das crianças. Emmanuel pega o mesmo exemplo e diz que família é lavoura. Eu estou imaginando, com toda a minha ignorância, que a lavoura não tem resultado imediato, né? Você primeiro planta, às vezes você prepara a terra, planta, água, espera germinar, às vezes tem que fazer poda, né? As más tendências, a gente tem que fazer poda das crianças. Então, você faz a poda para depois, num futuro, frutificar, florescer antes, para depois frutificar, né? Tem árvores que esperam 10, 15 anos para dar a primeira produção. Então, a lavoura tem isso, de o resultado, a colheita, ser num futuro. Então, Emmanuel diz, família é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Mas não é só dor, não é só tristeza, não é só trabalho. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, nos regenerando, nos dando esperança para que essa sementeira de luz, de fato, seja colhida mais adiante. Então nós precisamos de paciência. A nossa família vai florescer. Nossa família vai frutificar. Vamos ser firmes, fortes. Mas é mais adiante. Jesus já disse, a felicidade integral não é desse mundo. Mas nós temos minutos, horas, dias, às vezes meses, anos de felicidade. Então nós conhecemos o que é de fato ser feliz. Não de maneira contínua. Então não tinha como a gente esperar uma felicidade plena dentro do lar. Mas irá acontecer se nós tivermos paciência, renúncia e boa vontade. Então, voltando àquele ciclo familiar lá do começo, talvez acrescentar algumas perguntas a essas já feitas seria importante
Porque antes de achar quem é o culpado, talvez a gente pudesse perguntar para o núcleo familiar, e principalmente perguntar em silêncio para nós mesmos, porque no fundo é sempre a gente e Deus. Vamos vencer o passado e ser feliz hoje? Porque nós amanhecemos encarnado. Ainda bem, né? Amanheci encarnado. Não sei o que vai acontecer retornando para casa, mas amanhecemos encarnados. Então temos pelo menos um pouquinho mais de oportunidade, alguns minutos, algumas horas, talvez dias, de convívio com essas pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar. Então, será que não é um momento de recomeçar e tentar ser feliz de agora para frente, independente do que passou? É uma escolha sempre individual. O fato é que, se começando hoje não, o que nos leva a crer esse capítulo do Evangelho é que a gente vai retornar junto. Que seja um retorno melhor do que esse, né? Mais feliz e mais sadio. Que Deus abençoe a manhã de todos.